Podeis assentar, queridos. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe as nossas mamães, as heroínas, mulheres guerreiras, amorosas. O Senhor Deus dê força, graça, para continuar essa missão tão gloriosa dada pelo próprio Deus. O Senhor seja com vocês, cada minuto da vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. Você que tem a Bíblia, a Palavra de Deus, ou vai acessar no teu celular, primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 1. 1 João, capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluia. 1 João, capítulo de número 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria se cumpra. Diga amém. Diga glória a Deus, amado. Vamos fazer uma oração, feche teus olhos, abre teu coração. Pai de amor e de infinita misericórdia, em cuja presença nós estamos, dobramos o nosso coração perante a tua face, perante a tua soberania, perante o teu amor, Senhor amado. Glorificamos o teu nome para sempre, porque o teu amor nos salvou, o teu amor nos transformou. Por isso rendemos culto de adoração ao teu santo nome e pedimos, Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, diga amém, diga glória a Deus. Uma coisa que nós vamos falar e talvez gere uma certa expectação no teu coração, porque talvez seja algo que você não ouve todos os dias. A morte, como um castigo sobre a humanidade, ela se manifesta logo no começo do mundo. E a morte chega para destruir, encerrar sonhos, projetos e abalar a vida que Deus havia conferido ao homem. Então, logo o primeiro casal já foi infectado pela morte. E a morte passou a todos os homens. A todos os homens. Então, todo ser humano já vem com a morte dentro do seu interior. Então, se nós observarmos desta forma, nós vamos descobrir que a morte reinou de Adão até o nascimento de Jesus Cristo.
E ela reinou absoluta. Ela reinou de tal forma que não havia nenhuma uma força opositora a ela. E assim, toda a humanidade estava sujeita à morte, de Adão até Jesus Cristo. É interessante que, lendo a Bíblia, a gente vai descobrir que alguns homens, pouquíssimos homens, foram chamados por Deus para realizar algumas missões. E mesmo esses pouquíssimos homens, dentre toda a humanidade, eles também tinham a morte sobre eles e o pecado. Nós vemos na atitude de todos os homens o pecado e, em consequência disso, a morte. Quando nós vemos o dilúvio, e o dilúvio é um reset que Deus está dando no mundo. O dilúvio vem como um juízo sobre uma humanidade morta, pecaminosa, caída, destruída. E o Senhor Deus olha para um homem chamado Noé e achou graça nesse homem, achou alguma coisa para poder usá-lo para um novo começo. Então o dilúvio vai exterminar toda a vida humana, exceto de Noé, a sua mulher, 3 filhos, 3 noras, 8 pessoas. Assim que Noé desce da arca, e eles são as únicas pessoas existentes no planeta, a Bíblia diz que Noé começou a ser agricultor. E ele plantou uma vinha. E da vinha ele fez vinho. E a Bíblia diz que ele se embriagou. E ficou nu diante dos seus filhos. E os seus filhos foram ali para cobrir a nudez de um homem embriagado. E ele amaldiçoou um dos filhos. E aquele que ele amaldiçoou viria e está sendo, até hoje, adversário do povo de Israel. E foi adversário ao longo da história do povo de Israel. A partir dali, o pecado e a morte imperam livremente em toda a humanidade. Deus levanta Abraão. Abraão tenta ajudar a Deus e comete uma coisa horrível que vai gerar problema o resto da vida sobre a sua própria família. E Deus levanta futuramente Davi, e Davi comete coisas horríveis. E cada homem que Deus vai levantando, e são pouquíssimos que você contaria nas suas mãos, esses homens vão pecar, esses homens vão falhar, e esses homens vão morrer. Eu quero que os irmãos entendam essa mensagem a partir da ótica de Deus. O que é o plano de Deus para mim, para você, para a humanidade? Nunca foi a morte. Nunca foi a morte. A morte nunca foi um projeto de Deus, muito menos o pecado. Então são coisas que não deveriam fazer parte da nossa existência. Hoje mesmo perdemos o Jonatas.
Estive ali no UTI, conversei com ele, e ele se arrependeu de muitas coisas e entregou a sua vida ao Senhor. Eu creio que foi uma oportunidade maravilhosa, mas depois ele entrou em coma profundo e hoje ele encerrou a sua vida. A morte chegou e levou. Amanhã será o seu sepultamento. Sobra a dor, a tristeza, a agonia, a família. Mas isso nunca passou na mente nem no coração do nosso Pai, do nosso Deus. Amém, irmão? Nunca, de forma nenhuma. Porque quando ele estava gerando a humanidade, ele estava gerando a partir dele mesmo. O homem é criado à imagem da semelhança de Deus. Um homem perfeito, espiritual, que não veria a morte de forma nenhuma, a não ser que ele desobedecesse o próprio Deus. Então nós vemos claramente qual é o projeto de Deus. Vida e vida eterna. Deus nunca pensou em morte. A morte invadiu a humanidade a partir de uma falha do homem. A morte é um ser estranho, nocivo, avesso, que está no mundo por uma permissão do homem, da sua desobediência. Então imagine que de Adão até a vinda de Jesus, cerca de 4.000 anos, a morte reinou absoluta na humanidade. Trevas e morte e pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos 1, citando os profetas do Antigo Testamento. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha isso, amigo. Alguém só pode ser destituído se um dia ele esteve instituído. Amém, querido? Então, a princípio, a priori, o homem estava instituído na glória de Deus. Estava ligado. Estava dentro da glória de Deus. Eu quero que os irmãos sintam a revelação dessa palavra no seu coração. Eu sei que pela vida que nós vivemos e por tudo aquilo que nós já passamos, é um grande desafio para nós pensarmos em coisas tão altas, tão grandiosas, tão gloriosas. A gente convive com a dor, com a perda, com a morte, com a aflição, com a tribulação. Vivemos com isso todos os dias. Então, pensar em algo tão sublime, tão grandioso, tão glorioso, é um desafio para nós. E às vezes, por causa disso, nós abortamos do nosso coração a ideia de entender quem nós somos e qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Amém, irmão? Então, quando Jesus vem,
Eu quero que os irmãos entendam o que está acontecendo. O mesmo João dessa carta, também escritor do Evangelho segundo João, quando ele fala da vinda de Jesus Cristo, ele diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João diz: nele estava a vida. Eu quero que os irmãos guardem isso. Repita comigo: nele estava a vida. Tudo foi feito por ele, Jesus, e sem ele, Jesus, nada poderia vir a existir. Então, quando Jesus vem, ele vem trazendo a vida, porque a morte reina absoluta no mundo. Os evangelhos dizem que quando ele vem, ele encontra a humanidade de que forma? Ele encontra a humanidade assentada nas regiões de sombra e morte. Não entenda isso. O quadro que Jesus vê quando ele vem não diz que alguns homens, mas diz que a humanidade estava assentada na região de sombra e morte. Ele é luz que vem ao mundo, no mundo que está em trevas. Nele está a vida, porque não há vida na terra. Amém, irmão? Não há nenhum tipo de vida na terra. A terra está morta. Não há vida. Então Jesus vem trazendo a vida. Por isso que ele diz: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Mas espere, a vida está dentro dele. Aliás, ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida está dentro de Jesus Cristo. E nós estamos mortos. E o problema dessa morte é que é uma morte espiritual que incidirá em uma morte física. E a morte espiritual, incidindo sobre uma morte física, nos levará à segunda morte, que é chamada morte eterna. Então veja o caminho da humanidade: morte espiritual, morte física e segunda morte, morte eterna. Não há algo tão terrível como isso. E eu não posso ficar alheio a esta revelação. Eu não posso agir como se isso não fosse a verdade absoluta. Morte espiritual, morte física, morte eterna é o que paira sobre a humanidade, sobre todo homem que vem à terra, sobre cada vida
que está sobre a terra. Morte. Então Jesus vem e ele é a fonte única e perene de vida. Toda a vida está dentro dele. E ele vem para nos dar a vida. E não só vida aqui na terra, mas uma vida que se estende por toda a eternidade. Vida espiritual, vida física, vida eterna. Amém, amado? Veja que glória. É algo que deveria gerar júbilo em nossos corações se nós realmente conseguimos entender isso. João, ele entendeu. Quando os discípulos se reuniam e estavam juntos com Jesus Cristo, a Bíblia diz que João gostava de sentar-se junto ao lado de Jesus, e João reclinava-se sobre Jesus, ele gostava de sentir, de tocar em Jesus. Amém? E aqui nós entendemos por quê. Ele está dizendo, eu ouvi e eu toquei na vida. Amém, querido? Eu vi a vida. Eu ouvi a vida. Eu toquei na vida. Veja, essa declaração é de alguém que vê pela primeira vez uma oportunidade única que nós temos, irmãos, a única oportunidade que nós temos de sair de uma situação de morte física, de morte espiritual e de uma possibilidade de morte eterna, de condenação eterna. Jesus Cristo vem para nos dar vida. Ele é o portador e doador da vida. Amém, irmão? A grande questão é que a vida está nele, ela não vai se desligar dele. O grande entrave nosso, o grande desafio de cada um de nós é compreender que nós não vamos ter vida a não ser que a vida, Jesus Cristo, esteja dentro de nós. Não é algo que ele nos doa e sai de perto de nós. Não é algo que eu adquiro fora dele. A vida está nele, ele é a vida. A vida chegou, João proclama isso. João está dizendo, eu quero proclamar que a vida chegou. Ele está gritando isso, ele está como um arauto de Deus, anunciando, ei, a vida chegou. Amém, querido? A vida chegou. É nossa única oportunidade. Nós não teremos outra. Ela não virá de outro lugar. Temos uma oportunidade que não podemos abrir mão dela. Não podemos deixar passar essa oportunidade. Eu estive por 2 vezes lá no UTI do hospital de base. Quando você entra no UTI, você sente o cheiro da morte. E eu ficava olhando. Não havia um leito vago. Nenhum único leito. E eu ficava olhando aquilo assim. Eu ficava olhando a máquina, piscando, mostrando batimento cardíaco, pulmão. E uns estavam mais, outros menos. E eu ficava olhando aquilo.
Eu estava ouvindo um médico falando num vídeo, e ele disse que ele trabalha há mais de 20 anos dentro de um UTI. Ele disse que ali acontecem coisas no mundo espiritual absurdas. Eles sentem a morte andando naquele ambiente. E é o que a gente sente mesmo. Aquelas pessoas estão apenas subsistindo a partir de um aparelho. Se desligar o botão, acabou por completo a existência daquela pessoa. E ali a gente vai refletindo sobre a nossa vida. E a gente vai pensando sobre esse momento que vem, que vai chegar. Mas a grande questão é saber se quando esse momento chegar, quando a morte chegar, se ela vai encontrar a vida dentro de mim. Amém? Se o Senhor Jesus Cristo já está implantado, gerado dentro de mim. Então, a vida de Jesus está junto, anexada a Ele, intrinsecamente ligada a Ele. E para que eu tenha a vida, e eu preciso ter a vida, porque se eu não tiver a vida, eu estou morto espiritualmente, eu vou morrer fisicamente, eu vou morrer eternamente. Então eu tenho que ter certeza de uma coisa: se Jesus Cristo, a vida que Deus enviou, habita dentro de mim. Amém, irmão? E como é que eu sei que a vida de Cristo habita em mim? Quando eu percebo que já não vivo mais eu. Quando eu descubro que as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes não são mais minhas. Não é da forma como eu agia antes, com sentimentos de raiva, ódio, vingança, rancor, mágoa. Quando eu descubro que o meu coração é o coração de Jesus Cristo, a minha mente é a mente de Cristo, as minhas palavras são as palavras de Cristo, então eu descubro que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então a vida entrou em mim. Então agora a morte não pode mais me matar, porque a vida entrou em mim. Aconteça o que acontecer, eu estou vivo, Cristo habita em mim. A morte não tem mais poder sobre a minha vida. A morte nem pode mais me matar. Quando eu passar dessa vida, estou apenas indo, voltando para o lugar de origem, eu estou voltando para o Éden, eu estou voltando para o seio do meu Pai. Amém, irmão? Não há mais medo, não há mais nenhum sentimento de agonia no meu coração, eu estou pronto. Cristo habita em mim pelo seu Espírito Santo. Eu estou pronto, amém, irmão? A minha vida está resolvida. Não há mais temor, não há mais medo. Não há mais nenhuma sensação de morte. Porque Cristo matou a morte, deu vida a todos aqueles que creem, a todos aqueles que se entregam, a todos aqueles que se envolvem com eles, a todos aqueles que abrem o coração para que Ele venha habitar. Diga amém. Diga glória. E você sabe por que Cristo vem habitar em nós através do Espírito Santo? Porque quando Ele vem habitar em nós,
Ele vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Onde há verdade, não há pecado. Amém, irmão? Então agora o Espírito Santo vai guiar a minha boca, a minha mente, o meu coração, as minhas mãos, os meus pés, em toda a verdade. Então tudo que eu falar é gerado a partir do Espírito Santo. Todos os meus pensamentos são gerados pelo Espírito Santo. Então a minha manifestação agora é uma manifestação de vida. Eu não gero mais morte sobre ninguém, porque a minha presença vai gerar vida. Jesus Cristo disse agora: vocês são o sal para esse mundo, vocês são luz para esse mundo. Amém. Ele chegou, ele entrou dentro de mim, entrou dentro de você. Agora eu preciso me policiar, me vigiar, para que o meu velho homem nunca mais se manifeste, não fale. Tudo que for acontecer na minha vida, todas as minhas ações e reações precisam ser pensadas a partir do Espírito Santo. A pergunta que eu tenho que fazer: o que é que Jesus Cristo faria agora no meu lugar? O que é que Jesus falaria agora para essa pessoa? Como é que Jesus reagiria agora nessa diversidade? E aí o Espírito Santo, mediante essa minha indagação, o Espírito vai gerar palavras, saídas, soluções, caminho, direção para a minha vida. Amém, irmão? De sorte que a vida entrou em mim, a morte saiu, foi abolida. Ela não tem mais acesso à minha vida, porque a minha vida não é a minha vida, é a vida de Cristo na minha vida. Acabou o medo. Nós não estamos mais com medo da morte. Não há mais medo, porque não há mais morte. Ela não tem mais poder. Ela perdeu. Jesus chegou. Ele chegou, a vida chegou, querido. Não há mais medo, não há mais agonia, não há mais sentimentos contrários. A vida chegou, Jesus chegou, assumiu o controle, cumpriu a vontade do Pai, colocou vida dentro de nós. Era tudo que o Pai queria, devolver-nos a vida. Amém? Para vivermos plenamente. Eu vos dou vida, e a dou em abundância. João disse: a vida foi manifestada. Pela primeira vez na história da humanidade, a vida se manifestou, surgiu, apareceu. E nos foi doada graciosamente por Cristo Jesus. Eu tenho vida em abundância. A morte não tem mais domínio sobre a minha vida, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Eu vivo, porque Cristo vive. Amém, amado? Porque Ele vive, eu posso crer no meu destino eterno, porque Ele vive, a vida está dentro de mim. Nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos, nós sentimos, nós manifestamos, nós falamos, nós testificamos da vida, porque a vida está em Cristo e Cristo está em mim. Amém, amado? Que o Espírito Santo possa gerar essa revelação no seu coração. Eu não sei como você entrou nesse ambiente, eu não sei se você está assustado com alguma coisa, eu não sei se você tem medo de alguma coisa, eu não sei se você está enfraquecido por alguma coisa, eu não sei. Eu sei de uma coisa: quando Jesus chega, o mal é dissipado. Quando Ele chega, a morte vai embora. Quando Ele chega, o medo vai embora. Quando Ele chega, a presença do Eterno está dentro de nós, e nós temos vida e a temos em abundância. Você pode aplaudir o nome do Senhor.
João vai dizer aqui na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, de sorte que a vida de Cristo, ela se mistura e torna uma com a minha vida. Então a vida de Cristo agora vai se manifestar através de mim. Então vocês vão encontrar Cristo em mim, eu vou encontrar Cristo em vocês, em nome do Senhor Jesus. Coloque isso no teu coração. Eu não posso falar, eu não posso pensar, eu não posso agir a não ser através de Cristo. Amém, amado? Não existe uma possibilidade mais gloriosa de ser vencedor, de ser vitorioso. Não existe uma possibilidade mais grandiosa de nós vivermos plenamente a vida de Deus em nós. Se nós exercitarmos pela fé essa glória que o Senhor nos deu, andar, falar, pensar e agir e sentir como Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês, mas eu quero orar por vocês, para que, se alguém está aqui e a vida de Cristo não é plena na vida dele, se alguém está aqui, mas continua ainda pecando, errando, ainda tem umas atitudes ruins, ainda fala coisas ruins, ainda abre a boca e manifesta coisas ruins em nome do Senhor Jesus, Ele te trouxe aqui para revelar que Cristo quer habitar poderosamente na sua vida. Ele quer gerar vida dentro de você, a vida de Deus dentro de nós, a vida eterna, a vida gloriosa, em nome do Senhor Jesus.